Amados amigos, amados irmãos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia, graças a Deus, mais um dia. Deus nos dá para falarmos o seu nome, para levarmos até você o seu amor, o seu perdão e a sua salvação. Podemos dizer a nossa, porque eu já fui salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Falta você. Você é muito importante para Deus. Há uma diferença entre o não cristão e o cristão. O cristão não vive mais neste mundo. Está no mundo, mas não pertence, pois ele vive na luz de Cristo Jesus. Existem dois caminhos, um largo e espaçoso que leva à perdição. Este é o caminho da carne, é o caminho dos olhos, é o caminho da boca, é o caminho da carne. Podemos definir como nosso homem interior a nossa carne, né? Esse mundo, essa coisa que destrói, não constrói. O que a carne constrói é físico, é material, que tem fim. Porque tudo que é terreno tem seu fim. Mas aquilo que é de Deus é infinito. Se sair da carne, do caminho largo e espaçoso que leva à perdição, para o caminho estreito e espinhoso que leva à salvação. O caminho estreito e espinhoso que nos leva à salvação é o caminho da transformação. É o transformar a carne em um invólucro, não é? Do eu sou de Deus. Eu sou de Jesus. E não mais eu sou da carne. E não mais eu sou do mundo. Então a definição é muito clara. A carne vive pelo mundo, o Espírito vive para Deus. Entendemos? Não é? Que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a própria palavra dele nos diz: nascestes de novo. Saímos da morte, das trevas, para a luz de Jesus. Veja a diferença. Veja quão maravilhoso é ser de Cristo. É bênção, é paz, é prosperidade, é virtude, é saúde. E é por o Espírito entendemos aquela parte que nos é adormecida enquanto não nascemos de novo, onde o Espírito Santo vem habitar em nós, em nosso coração e dirigir a nossa vida quando cremos em Jesus e nos convertemos, nós nos entregamos a Ele. Está entendendo, meu amigo, meu irmão? Quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos convertemos, há uma transformação, há uma modificação radical naquele que crê, naquele que professa, naquele que confessa, naquele que se edifica em espírito e não vive mais pela carne. A carne nos leva à perdição e à morte. Vale lembrar que quando a Bíblia refere-se ao Espírito, não é? Com letras, sempre letras maiúsculas, está se referindo ao Espírito
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E não ao nosso espírito com letras minúsculas. Nosso espírito ele é fraco. Ele está para a morte, assim como a carne. Mas também está para a vida. Por que está para a vida? Porque ele foi criado por Deus, ele foi feito por Deus. Deus fez da lama, do pó, do lodo, a carne. Mas o Espírito é o sopro dele, é a vida de Deus. Portanto, meu amigo, a carne e o Espírito, há vários textos reveladores da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, das palavras, nos ajudam a tomar decisões e assumir posturas diante das mais variadas e diversas ofertas propostas pela carne, tentação, que nos leva à perdição. Esta é a verdade. É a verdade que muitos encobrem. Onde há pecado, Deus não está. Onde há pecado, Deus não existe. João 6,63 nos diz o Espírito da vida. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Deus nos dará vida através de Jesus Cristo, porque nós estávamos mortos pelo pecado, pela perdição, pela carne. Mas vivificamos em Cristo, em Espírito e em verdade. No livro de Romanos, no capítulo 8, 5 e 7, nos diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que é que o Espírito deseja? Santidade, comunhão com Deus, a busca perfeita para se chegar diante de Deus imaculado, santo, revestido do poder e da glória, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ter uma mente voltada para a carne, mas uma mente voltada para o Espírito, para que o Espírito, tudo aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja bem, a mentalidade da carne é morte. Morte espiritual e morte carnal. Aquele que tem a mente voltada para o Espírito, ele vivifica em Cristo Jesus, em Espírito e em verdade. Quem tem a sua mente voltada para Jesus Cristo, vive no Espírito e tem paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne está vencido ou derrotado, nada mais. Em Romanos ainda, capítulo 8, 12 e 14, nos diz: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus, que você queira ou que não queira. Se você não quer ser filho de Deus, continue como está, adorando imagem, baixando demônios, seguindo os caminhos da carne e da vida morta que você vive. Nós podemos dizer que aquele que não tem Cristo é um morto vivo, porque não vive,
mas a carne vive nele, podre, morta, os mortos-vivos. Vivifica-te em Cristo e viverás eternamente. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, ladruice. E o apóstolo nos diz: eu vos advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra é clara, ela não deixa dúvida. E muitos não pregam este evangelho santo e puro porque têm ambições, têm interesses carnais, interesses materiais que faz parte da carne. O que o Espírito constrói para valorizar-se diante da face de Deus. Enquanto que a carne está dominando o Espírito, o homem só pensa em si mesmo, no seu bem-estar social, no seu bem-estar terreno, no seu bem-estar físico. Esquece o Espírito de Deus. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que nós aprendemos. Não é isso que Deus manda que nós ensinemos. Deus nos manda que preguemos a verdade e a vida. Jesus Cristo, com o seu sangue derramado, lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vocês ouvem nas rádios, na TV, nas ruas, nas igrejas, falar de Jesus, mas os seus corações estão como pedra. Como pedra. Seus ouvidos estão tapados. Seus ouvidos não conseguem ver a verdade, ouvir a verdade. Seus olhos estão tapados. Você não consegue ver a verdade de Cristo. E esta verdade é pura e santa. O seu coração está endurecido. Você ignora totalmente a palavra. Quando ouve, foge. Procura mudar a emissora do rádio, da TV. Não lê a Bíblia, não busca conhecer a verdade e a vida. É preciso conhecer. É preciso saber. Para saber realmente onde você vai chegar. Tudo que eu lhes digo, você pode procurar, você que é católico, você que é espírita, na Bíblia Sagrada, tanto da Bíblia cristã quanto da Bíblia católica. Apaziguemos a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Deus é soberano. Deus é sábio sobre todas as coisas. E Ele já conhecia o passado, o presente e o futuro. Por isso Ele escreveu para nós. Para que nós tivéssemos uma bússola, um astrolábio, nós tivéssemos um cruzeiro do sul que nos orientasse na sua verdade, no seu poder santo, de direcionar o espírito e a alma que é dele, que pertence a ele, a voltarem a Deus, que é propriedade dele. Mas como a carne é a sua morada em espírito, você pode condenar o seu espírito e a sua alma à perdição, à morte eterna. Mas é tempo para escolher. Aquele bandido lá na cruz do Calvário, crucificado com Jesus,
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não quis saber o pecado, ele não quis saber as transgressões, ele não quis saber os erros. Ele se arrependeu antes do sangue ser derramado e foi para o paraíso, lugar criado para aqueles que são de Deus. E aquele outro que blasfemou desceu para o inferno. Não há sequer uma palavra, um gesto, um meio de não se dizer que aquele outro foi para o inferno. Pois a palavra de Deus é muito clara. Ela não deixa ninguém em cima do muro. Nos esclarece de tal maneira que nós não temos como fugir dela. E para fugir é preciso querer agredir, querer defamar, e outros meios de querer calar a verdade. Mas ninguém conseguirá calar a voz de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz, e é um dos conselhos de maior valor que eu acho para mim, não é? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade do sexo, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra, ou feiticeiro, ou desonesto, herdarão o reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Mas você só tem conhecimento se você ler a Bíblia, se você buscar. Peça a um líder da sua religião para ler a Bíblia, principalmente os católicos. Peça ao seu líder para trazer uma mensagem para você sobre Êxodos 24 e 5 versículos. Lhe explique como não obedecem ao Pai. Você sempre obedeceu ao seu Pai enquanto não se achou Senhor dos senhores, Senhor de si mesmo, porque muitos desrespeitam, desobedecem, querem viver a vida como Deus levou, como o mundo a levou, cheio de orgias, de bacanais. Deus não nos criou para isso. Você tem alegria, tem cânticos, tem louvores, tem conversação direta com o Pai que está nos céus. Você não precisa das coisas mundanas para alegrar-se, para viver feliz. Em Efésios 4, 17, 32 e em 5, de 1 a 14, diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendem a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes oponham-se à luz, exponham-se na luz, exponham-se na luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso,
mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas que são lícitas. Só as ilícitas é que são escondidas. E é por isso que nós falamos desse Deus. Mas zelo, cuidado nas interpretações. Não interprete uma palavra por um pensamento maligno, por um pensamento humano, por um pensamento que não venha de Deus. Podemos dizer uma palavra aqui em que você se baseie, condenando toda a nossa mensagem, condenando tudo o que nós fazemos. Mas veja, interprete, veja as ações, detalhes, para que não condene o seu pastor, para que você próprio não se destrua com seus pensamentos malignos e vergonhosos. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meus amados, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Você católico, você espírita, conheça a sua doutrina. Conheça aquele caminho que você está seguindo. Não há restrições. Não há restrições. Tudo que você fizer está bem feito. Você vive da maneira que você quiser. Mas viva no oculto, quando sozinho. Quando num lugar totalmente desconhecido, no oculto, você se apresenta como luz. O servo de Deus, o servo de Jesus. Não negue aquilo que você faz dentro do templo. Não esconda os seus valores tão apresentáveis, tão aceitos diante dos olhos daqueles que lhe ouvem e lhe assistem, quando sozinhos em um lugar desconhecido. Mostre a sua luz, mostre o seu poder de pregar a palavra de Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E como dizia Roberto McAllister, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.